Oi pessoal, hoje vamos propor um método para encontrar a inversa de matriz. Tá? Então, primeiramente, a gente vai comentar o que seria o inverso de um número real, né? Não nulo. Então, se eu tenho um número real A, o inverso multiplicativo dele, ele seria 1 sobre o meu A. Tá? E a gente também escreve ele como A na menos 1. Por quê? Porque a multiplicação de A vezes o seu inverso dá o valor 1. Ou, né, a multiplicação comutativa, o inverso vezes o número A é igual a 1. Tá? Então, por exemplo, assim, ó, se a gente tem o número 5, tá? O inverso multiplicativo do 5 é o 1 quinto. Né? Isso aqui dá 5 sobre 5, que dá 1, ok? Então a gente também pode escrever, né, 1 quinto como 5 na menos 1, tá? E agora a matricial, né, o que seria? Uma matriz quadrada, A, ela é invertível se existir uma matriz quadrada também, né, de mesma ordem, C, tal que a multiplicação das duas matrizes dê a matriz identidade, ó. E essa multiplicação ela é comutativa para esse caso, né? Lembrem que a multiplicação de matrizes não é comutativa. Porém, né, a multiplicação de uma matriz vezes a sua inversa dá identidade, tá? E nesse caso tem comutatividade, né? Então tá aqui, né? Se eu tiver uma matriz C que eu multiplico por uma matriz A e me dá identidade, né? E A vezes a matriz C também me dá identidade, a gente diz que a minha matriz C é a inversa da A. E a gente representa assim, né? A na menos 1, tá? Então, mesma coisa aqui para números reais, ó. A vezes a inversa da identidade, ou a inversa vezes A também me dá a matriz identidade. Então, lembrando, matriz identidade é aquela matriz quadrada em que somente a diagonal principal vale 1 e todos os outros valores da matriz é 0. Okay? Então, uma matriz que não é invertível, né, que ela não possui inversa, ela é chamada de singular. Então, lembrando, né, a gente procura inversas de matriz em matrizes quadradas só, tá? Não tem como ser matrizes retangulares. E nem todas as matrizes quadradas possuem matriz inversa, né? A gente tem que satisfazer essa propriedade aqui de cima, né? Então, as matrizes que não possuem inversas, a gente diz que elas são matrizes singulares. Aqui, ó, então, utilizando a definição acima, né, verifique que se A e C são essas matrizes, então A vezes C é identidade, C vezes A é identidade. O que isso quer dizer? Que C é a minha inversa, né, pela definição. Ok? Então aqui, ó, lembrando da multiplicação que fizemos na aula passada, né, então duas vezes eu vou colocar aqui, tá? AC e CA. Então, A vezes C, 2 vezes menos 7, menos 14, mais 15, primeiro elemento já dá 1. A, 2 vezes menos 5, menos 10, mais 10, dá 0. Menos 3 vezes menos 7, mais 21. Mais menos 7 vezes 3, menos 21, dá 0. E menos 3 vezes menos 5 dá mais 15, mais menos 7 vezes 2 é menos 14. 15 menos 14 dá 1. Então, A vezes C, né, ela me dá a identidade. Agora vamos ver se C vezes A também dá. Tá? Então eu vou escrever aqui do lado para ficar mais fácil para fazer a operação. Vou matrizar novamente. 2, 5, menos 3, menos 7, tá? Dá para facilitar para mim aqui. Então, menos 7 vezes 2, menos 14. Mais 15, dá 1. Menos 7 vezes 5, menos 35. Mais 35,
0. 3 vezes 2, 6, menos 6, 0. 3 vezes 5, 15. Aí 2 vezes menos 7 é menos 14, né? 15 menos 14, 1. Então, de fato, essa minha matriz C aqui, ó, ela é a inversa da minha matriz A. Ok? Então, primeira coisa, o inverso de um número a gente já viu, né? No nosso primeiro slide ali eu comentei. O número A, o inverso dele multiplicativo é 1 sobre A. Agora para matrizes, né? Começando com a ordem 2 por 2, né? Como que eu obtenho a inversa de uma matriz, tá? Então, para matrizes 2 por 2 existe uma fórmula. E a fórmula é dada dessa maneira aqui, ó. Se eu tenho uma matriz A, em que a primeira linha é AB e a segunda linha é C e D, tá? Então, se o produto A vezes D menos o produto B vezes C for diferente de zero, quer dizer que essa matriz A ela possui inversa. E a inversa dela é dada por essa fórmula abaixo aqui. Ó. É 1 sobre A vezes D menos B vezes C, né? Então isso aqui é um número, que multiplica essa matriz. Ó. Uma matriz que é uma outra matriz, né? Que está com os elementos trocados da A. Ó. E como que a gente troca? A gente pega esses dois elementos da diagonal principal e inverte eles, né? Então fica D e A. E o da diagonal secundária a gente deixa no mesmo local, só que coloca o sinal contrário. Né? Então fica menos B e menos C. Tá? Essa operação aqui, ó, A vezes D menos B vezes C, a gente chama de determinante, né? O determinante de uma matriz 2 por 2, que é o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Então, quando o determinante for diferente de zero, a matriz possui inversa. Eu fiz um exemplo aqui, ó, seja uma matriz B, eu chamei essa matriz B dessa forma aqui. Tá? Vamos verificar se ela possui uma inversa, né? Então a primeira coisa, você tem que ver quanto dá o determinante, ou AD menos BC, né? Então, ó, A vezes D, 2 vezes 0 dá 0, menos 2 vezes 1 dá menos 2, né? Então, 0 menos 2, como é diferente de 0, possui inversa. E agora, qual é a inversa dela? Então a gente aplica nessa fórmula aqui, né? A inversa dela é 1 sobre o determinante, que foi o que a gente encontrou aqui no cálculo acima, que é menos 2, então eu coloquei 1 sobre menos 2. E essa agora aqui, ó, essa matriz aqui, então a gente inverte a diagonal principal, então onde é 2 e 0, fica 0 e 2, e muda o sinal da secundária. Então, como os dois valores são positivos, a gente coloca negativo neles. Tá? E agora só multiplica esse menos 1 meio aqui, né? Porque 1 dividido por menos 2 é menos 1 sobre 2, né? Menos 1 meio. A gente multiplica todos os valores e encontra a inversa dessa forma aqui, então. Então, essa aqui seria a matriz inversa, tá? Deixo para vocês esse exercício de verificar que, de fato, né, essa fórmula vale, ó, que o produto de B vezes B menos 1 dá identidade, ou B menos 1 vezes B também me dá identidade. Né? No caso, a identidade 2 por 2, que é essa aqui. Então, essa fórmula ela é válida para matrizes 2 por 2, tá? E como determinante, AD menos BC é igual ao determinante da matriz, então a matriz ela é invertível se só se o determinante for diferente de zero. Né? Como a gente deixa aqui abaixo no denominador, ó, a gente não pode dividir por zero nunca. Né? Então, essa fórmula aqui não pode existir se o determinante for zero. Né? Então, o determinante sempre tem que ser diferente de zero para existir inversa. Então, a gente tem um teorema, né, o teorema 2. Ele é um teorema que nos fala da usabilidade, né, da matriz inversa para a gente resolver sistemas que possuem uma única solução. Tá? Então, aqui, ó, se eu tenho uma matriz A que possui inversa n por n, então para cada vetor B do Rm, a equação ax igual a b terá uma única solução, a saber, essa aqui, ó, meu vetor de solução é igual a matriz inversa vezes o vetor B. Okay? Então, lembrem que quando a gente resolve
esse sistema aqui, né, AX igual a B, como que a gente faz? A gente passa para a matriz aumentada, né, a matriz A junto com a coluna B, escalona, encontra a forma escalonada, volta para o sistema e acha a solução. Só que agora está dizendo que se a minha matriz A possuir inversa, né, se ela possui inversa, então quer dizer que só tem uma solução, o sistema. E a gente não precisa escalonar, né? O vetor solução x aqui, olha, é dado como o produto da inversa vezes o vetor b. Tá? E essa fórmula aqui é obtida dessa maneira aqui, né? Pensem nessa equação em vermelho aqui, ó, x igual a b. Agora eu vou multiplicar pela esquerda a inversa, dos dois lados. A na menos 1 e a na menos 1. Fica assim, ó, aqui abaixo, né? A na menos 1 vezes a vezes x é igual a A na menos 1 vezes b. A gente sabe que o produto da inversa com a própria matriz, né, nos dá a identidade. Então fica a identidade vezes x é igual a A menos 1 vezes b. E a matriz de identidade vezes qualquer vetor, né, é como se ela fosse um elemento neutro, né, da multiplicação. Ela sempre dá o próprio vetor, né, o que sobra. Então, x é igual a A menos 1 vezes b. Tá? Dessa forma que a gente encontra. Então, aqui, ó. Use a matriz inversa para resolver o sistema. Tá? Então, a gente tem um sistema aqui. Eu coloquei aqui do lado quem é a minha matriz A, né, que é a matriz dos coeficientes. Então, é 3, 5, 4 e 6, está aqui, ó. E quem é a minha matriz B, que é o vetor, né? O vetor B é 3 e 7. Tá? Então, como que a gente vai utilizar a inversa? Primeiro, a gente tem que verificar, né, que possui inversa, tá? Então, qual é o determinante da minha matriz A? É o produto da principal aqui, né, na diagonal principal, então é 18 menos o produto da diagonal secundária. Isso aqui é igual a menos 2, o que é diferente de zero. Então, de fato, possui inversa, né? Agora a gente utiliza a fórmula acima, né, e encontra a inversa da matriz. Okay? Então, aqui já está descrita como é a inversa dela, ó. Então, a inversa, né, como a operação que a gente fez ali acima, né, para encontrar uma inversa. A inversa é essa. Então, o que a gente tem que fazer para encontrar a solução? Basta multiplicar a inversa vezes o vetor b. E é o que é feito aqui, ó. Essa aqui é a inversa, né? Essa aqui é a inversa. E esse aqui é o vetor b. E a resposta deu 5 menos 3. Então, o vetor solução é esse. Ok? Então, a gente tem um outro teorema, né? Teorema 3, que diz que se a minha matriz A possui inversa, então a inversa também possui inversa. E a inversa da inversa é a própria A. Ok? Então, por exemplo, se eu tenho minha matriz A, encontro A na menos 1, e aí eu pego a minha A menos 1 e vou encontrar a inversa, eu vou encontrar a própria A. E outra, se A e B forem matrizes invertíveis N por N, então o produto também é invertível, tá? Também é. E a inversa do produto, olha aqui, ó. A inversa, né, tá na menos 1, do produto das duas matrizes é o produto das inversas na ordem inversa. Tá? Então, de novo aqui, ó. Tá entre parênteses menos 1, né? Então é a inversa de A vezes B, né? A inversa do produto de A vezes B é o produto das inversas na ordem inversa, né? Então a inversa de B vezes a inversa de A. Ok? Então, a partir de matrizes 3x3, a gente já não tem uma fórmula específica para encontrar a inversa delas. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que encontrar, a gente tem um algoritmo, né, para determinar a inversa de matriz, n por n, né, para n maior ou igual que 2. Tá? Para 2 também vale essa fórmula, né? Só que eu acredito que a fórmula inicial ali que a gente viu para 2 por 2 seja mais rápida, né, de calcular. Tá? Então, esse é o algoritmo para determinar a inversa. Como que a gente determina a inversa da matriz, então? Então, a gente precisa escalonar a matriz aumentada A e do lado dela a matriz identidade.
Tá? E aí, bom, se a matriz A ela for equivalente por linhas à matriz identidade, então essa matriz aumentada, A do lado da identidade, será equivalente por linhas à identidade e do lado à inversa da A. Caso contrário, isso não possui inversa. Tá? Então, explicando novamente, né, o que a gente tem que fazer? Vou colocar aqui do lado tá, a ideia. Então, por exemplo, assim, eu penso, encontre a inversa da minha matriz A. Não, o que eu tenho que fazer? Então, eu vou pegar essa minha matriz A e vou colocar do lado a matriz identidade. Então, se a minha matriz A for 3 por 3, eu vou colocar a minha matriz A aqui e do lado a identidade 3 por 3, né? Se a minha matriz A for 4 por 4, eu vou colocar a minha matriz A e do lado a identidade 4 por 4, né? Vai ficar uma matriz aumentada aqui. Tá? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer operações elementares nas linhas, né? Eu vou escalonar essa matriz aumentada até a minha matriz A ela virar a identidade. Tá? Se ela virar a identidade com as operações elementares, lembra que a gente está fazendo as operações elementares nas linhas todas, né? Então, todas as operações que são feitas para A virar a inversa, a gente está fazendo a identidade, desculpa, a virar. Todas as operações elementares que a gente está fazendo para A virar a identidade, então vai fazer a identidade virar a inversa. Ok? E aí, bom, a gente só pega ela aqui, né? Tá aqui, ó. Essa é a minha inversa, no caso. Tá? Esse é o algoritmo, né? Então, para determinar a inversa. Lembra que eu falei para vocês que a gente vai escalonar até a escalonada reduzida, né? Que a gente era obrigado, digamos, né? Que a gente precisaria fazer isso somente para encontrar a inversa de matriz, né? Não precisaria para encontrar a solução de sistema, né? Embora a solução seja mais explícita, quando a gente encontra a matriz escalonada reduzida, né? Não era necessária, né? Para encontrar. Agora, para o algoritmo, a gente vai precisar, né, necessariamente, transformar a A na identidade, né? Que é escalonada reduzida. Ok? Então, por exemplo, aqui, ó, determine a inversa dessa matriz. Então, é uma matriz 3 por 3, caso exista, né? Então, aqui. Aqui eu coloquei a minha matriz, ó, a minha matriz A. Eu coloquei aqui. E do lado eu coloquei a identidade, né? Então, eu fiz operações elementares aqui, eu escalonei, né? Fiz diversas operações para tirar aqui, ó, abaixo dessa diagonal, né? Deixar tudo zero. Acima dessa diagonal também deixar tudo zero. E os elementos da diagonal serem todos 1, né? Isso que é fazer as operações para transformar na identidade, né? E essas operações são feitas em todas as linhas, né? Então, essas linhas aqui, ó, se modificaram e essa aqui agora vira A na menos 1, né? Quando essa é a identidade. Então, a gente pega essas 3 colunas aqui da inversa e, né, monta aqui. Essa aqui é a inversa da nossa matriz A. Tá? Peço para vocês também verificarem que A vezes essa matriz que eu encontrei dá a identidade, né? Isso é basicamente uma prova real a ser feita, né? Ok? Então, aqui tem 2 exercícios, né? Eu vou comentar com vocês. Então, use determinantes para determinar quais matrizes são invertíveis. Então, lembrando, as matrizes elas são invertíveis, né? Quando o determinante é diferente de zero. Então, quanto é que dá essa primeira aqui, ó? 3 vezes 6 é 18. 18 menos 2 vezes menos 9, né? Então é 18 menos o menos 18, ó. Dá 36. Então a letra A é invertível, tá? Essa aqui eu vou colocar é invertível. E a B? 4 vezes 5 é 20, menos 0 dá 20, né? Então também diferente de 0, possui inversa. E a letra C? 6 vezes 6 é 36, ó. 36 menos, né? Menos 9 vezes menos 4 dá mais 36, né? Então foi aqui, 36, né? Que é igual a 0. Tá? Então, essa aqui não possui inversa.
Então tomem cuidado com o sinal, né? Que nem aqui, ó, 3 vezes 6 é 18. Só que é o produto desse, da principal, menos o produto da secundária, né? E o da secundária dá menos 18. Ó. Então 18 menos o menos 18, por isso dá 36. Ok? O exercício 2, então, é para determinar a inversa de cada matriz. A letra B está resolvida, tá? Ela já está resolvida na semana, na nossa semana lá, como exercícios resolvidos. Então, quem não conseguir fazer ela, tá? Eu peço para dar uma olhada lá, que está resolvido passo a passo. E a letra A a gente vai ver aqui agora. Né? Então, aqui, ó, eu tenho uma matriz A 3x3 e eu quero determinar a inversa dessa matriz. Ok? Então, tudo que está aqui no slide, né, eu fiz aqui passo a passo. Então, está aqui minha matriz A. Como que eu determino a inversa dela, né? Qual é o algoritmo? Então, a gente escreve a matriz aumentada. Ó. Como a matriz A é 3x3, a gente coloca a identidade 3x3, né? Coloca do lado. Ó. Essa é a minha matriz A e do lado a identidade 3x3. Ok? Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa transformar essa matriz A na matriz identidade, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer é, eu vou trocar a linha 1 com a 2, porque eu quero deixar aqui, ó, o elemento 1 já. Tá? Então troquei, ó, a linha 1 com a linha 2, aí deixei o 1 ali. Verifiquem que toda a linha muda, né? Só a gente já está alterando a matriz do lado aqui, a identidade, né? Tá? Então lembrando para vocês, né, a gente precisa abaixo dessa diagonal principal deixar tudo zero, acima dela também, né, essas três aqui, e todos os valores aqui da diagonal principal precisam ser 1. Então tem mais operações elementares, né, do que a gente havia habitualmente fazendo, né, para encontrar a forma escalonada. Agora na reduzida tem mais, né. Ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse 4 daqui de baixo. Então o que eu vou fazer? Eu vou trocar a linha 3 por menos 4 linha 1 mais linha 3. Está aqui, ó, menos 4 linha 1 mais linha 3. Então, menos 4 vezes 1 dá menos 4. Mais 4 dá 0. Então, menos 4 vezes 0 dá 0. Menos 3 fica menos 3. Menos 4 vezes 3 dá menos 12. Mais 8 dá aqui, ó, menos 4. Menos 4 vezes 0 dá 0, mais 0 dá 0. Menos 4 vezes 1 dá menos 4, mais 0, está aqui, ó, menos 4. E menos 4 vezes 0 dá 0, mais 1 dá 1. Ok? E agora? Agora eu quero tirar esse menos 3 daqui. Ó. Então, eu vou trocar minha linha 3, né? A 1 e a 2 a gente repete. Então, eu vou trocar minha linha 3 pelo quê? 3 vezes a linha 2 mais a linha 3. Então, a 1 e a 2 repetem, né? Só vou trocar a última. Então, 3 vezes 0, 0, mais 0 é 0. 3 vezes 1, 3, menos 3 dá 0, tá aqui. 3 vezes 2 dá 6, menos 4 dá 2. 3 vezes 1 dá 3, mais 0 dá 3. 3 vezes 0 dá 0, menos 4, permanece menos 4. 3 vezes 0, 0, mais 1 dá 1. Né? Ok? Então, abaixo da diagonal principal a gente já encontrou o que precisava. Agora vamos para cima aqui, eliminar esses aqui de cima, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse 2 aqui, ó. Eu quero tirar esse meu 2 e transformar em 0. Então, eu vou trocar a linha 2 por menos a linha 3, que fica menos 2 aqui, né? Somar com a linha 2. Tá? Então, somando aqui, ó, menos a linha 3 com a linha 2, menos 0 mais 0, dá 0. Menos 0 mais 1, dá 1. Menos 2 mais 2, dá 0. Ó, já está aqui, ó, 0. Menos 3 mais 1, dá menos 2. Aí, menos 4 dá 4, né? 4 mais 0 dá 4. E menos 1 mais 0 dá menos 1. Ok? Então, agora, o que eu vou querer fazer é tirar esse 3 daqui, ó. Bom, primeiro, antes de tirar o 3, porque aqui tem um 2, ó, para não trabalhar com fração, né, no primeiro momento, eu vou dividir a linha 3 por 2. E aí eu já deixo esse termo aqui, ó, do jeito que precisa ser, que é 1, né? Então eu divido toda a linha 3 por 2. Então a linha 3 fica 0, 0, 1, 3 sobre 2. E aí que era menos 4 sobre 2 fica menos 2.
1 sobre 2, 1 sobre 2, né? Ok? E agora eu só preciso fazer essa operação para tirar o 3. Então vou trocar a linha 1 por menos 3, linha 3, mais a linha 1. Tá? Então os dois elementos vão ficar 1 e 0, né? Porque a gente está menos 3 vezes 0 mais 1 dá 1, menos 3 vezes 0 mais 0 dá 0, então fica 1, 0. Aí aqui menos 3 vezes 1 dá menos 3, mais 3 vai me dar o 0. Menos 3 vezes 3 meios dá menos 9 meios, né? Menos 9 meios mais 0 dá menos 9 meios. Menos 3 vezes menos 2 dá mais 6. Mais 6 mais 1 me dá 7. E menos 3 vezes 1 meio dá menos 3 meios mais 0 dá menos 3 meios. Ok? Então observem como é que fica a nossa, né, matriz aqui do lado que a gente acabou de escalonar até reduzida. Ela fica de fato a identidade. Né? Então se ela se transformou na identidade, então a do lado automaticamente, né, ela vai ser a inversa da minha matriz A. Tá? Então a gente só pega ela ali, né, e reescreve. Né? Então a inversa da minha matriz A é aquela ali. Menos 9 meios, 7, menos 3 meios, menos 2, 4, menos 1, 3 meios, menos 2 e 1 meio. Ok? Aqui, ó, às vezes, né, a gente não vai conseguir chegar até a identidade. Por quê? Porque nem todas as matrizes que a gente vai testar possuem inversa, né? Então, quando sumir, por exemplo, um dos pivôs, né, tiver variável livre, quer dizer que não possui inversa. Tá bem? Então, esses aqui são os exercícios sugeridos, tá, para vocês fazerem, que é da seção 2.2. Então, muito obrigado então pela atenção e até a próxima.